Abram vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Todos encontraram, amém? Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nós iremos conversar com os irmãos nessa noite o mistério da piedade. Esse texto, Lucas, melhor dizendo, Paulo escreve para o jovem Timóteo, que estava na igreja de Éfeso. Quando você lê do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 16, Paulo ele traz uma instrução, uma demonstração para os obreiros, aqueles que desejam ser bispos e diáconos, e também assim para as suas respectivas esposas. Ele traz a orientação para este povo no quesito do caráter moral e espiritual diante de Deus. Quando você lê a partir do versículo 14, você vai ver Paulo, ele dizendo a Timóteo: escrevo estas coisas a você. Que coisas são estas? Aquilo que ele havia escrito do versículo 1 até o versículo 13. A instrução para os diáconos e para os bispos e para suas respectivas mulheres e esposas. E quando o desejo dele era de estar com Timóteo em breve, e exatamente para tratar pessoalmente sobre este assunto que ele havia escrevido para o jovem obreiro que estava ali pastoreando Éfeso. E o que é muito interessante é que ele vai dizer ainda: mas se eu demorar, está aí no versículo 15, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, ele vai classificar a igreja aí como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, e ele vai classificar a igreja também como coluna da verdade. A igreja de Deus, porque ele é dono, porque foi ele que comprou. O próprio Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Ou seja, é um pronome de posse, aonde o dono da igreja não é padre, o dono da igreja não é papa, o dono da igreja não é pastor, o dono da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o dono porque ele comprou, ele pagou, ele redimiu. É por isso que ele é o dono da igreja. E aqui o que é muito interessante é que ele não é só a casa de Deus aonde ele habita. Casa é a ideia de habitação, aonde ele habita no meio do seu povo. E aonde as pessoas batem no peito e dizem: eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito a partir do momento que você esteja ligado no corpo. O corpo é exatamente esta casa, que é a igreja do Senhor. Se você ler a Bíblia lá no capítulo 3, versículo 16 e 17 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que a igreja, ela é o templo aonde o Espírito Santo habita. É a casa de Deus, é a moradia de Deus. Deus não habita em templos feitos de pedra, de tijolo. Ele habita no meio de uma comunidade que anda em comunhão, em unidade, unidos, glorificando o Senhor em espírito e em verdade. É aqui que está o segredo de você ser templo do Espírito. É você estar unida no corpo. Você pode se fazer parte dessa comunidade cristã. Se você não faz parte da comunidade cristã, pois você nunca pode ser chamado de templo do Espírito Santo.
E o que é muito interessante é que Paulo vai dizer: ai daquele quem destruir este templo, este santuário. Esta casa, ela foi comprada por um alto preço. É por isso que ele vai dizer: o responsável que é destruir esta comunidade, destruir esta casa, vai perecer, vai morrer e vai ser destruído. E quem é essas pessoas? É o que causa grupinhos e dissensões no meio da comunidade cristã. É por isso que Paulo vai dizer que a igreja de Corinto estava sendo destruída, é porque estava tendo partidarismo. Eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro, eu não prefiro nenhum dos três, eu só prefiro Cristo. O templo estava sendo destruído por causa desse partidarismo. E Paulo aconselha dizendo que é para ter uma só unidade, uma só fé, um só Deus, um só Cristo. Não tem motivo para ter dissensões, porque você está aqui adorando o mesmo Deus que te comprou, te redimiu, te salvou e escreveu o teu nome no livro da vida. Não tem motivo. A casa é de Deus. Casa é sinônimo de habitação, moradia. Ele habita no meio de uma comunidade cristã que vive em unidade, que vive em amor, que não vive com partidarismo. Aqui não existe essa: congregação A é meu grupinho, congregação B é meu grupinho. Isso não existe aqui. Todo mundo aqui está no mesmo nível, é comum, é o mesmo povo de Deus para adorar Ele em espírito e em verdade. Unidade, comunhão. Se não tiver isso, você não é crente. Se você não fala com teu irmão, você não é crente. Se você não se senta com teu irmão e toma ceia, você não é crente. Só quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus é quem tem comunhão uns com os outros. Tem que ter comunhão. É por isso que o velho João vai escrever na sua epístola, e ele vai dizer da seguinte maneira: nós temos que estar na luz como ele está na luz, e andar em comunhão uns com os outros. Aí sim que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Unidade. Essa é a ideia de casa de Deus. Nós vamos ver que a igreja, ela é chamada de a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Aqui o que Paulo está dizendo é um contraste com o politeísmo que existia naquela época. O mundo dos gentios, ali na Ásia Menor, aonde Éfeso estava situada, aonde havia ídolos, culto de idolatria, aonde culto de prostituição, regado pela bebida, regado pela prostituição, regado pelo sexo ilícito, aonde eram servidos a ídolos mortos. E Paulo está dizendo: o comportamento de vocês é diferente, porque o Deus de vocês é um Deus vivo, aonde Ele está olhando e contemplando cada um de nós. O nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus não é um Deus estático. Quem adora ídolos se torna semelhante a eles. É por isso que vai dizer claramente lá no Salmo 115: esses deuses têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve, têm olhos, mas não vê, têm mão, mas não alcança, têm pé, mas não anda. E ele vai dizer mais ainda: quem adora esses deuses é semelhante a eles. Cego, surdo e mudo, insensíveis espiritualmente. Por que que a igreja ela é viva? Por que que a igreja ela é ativa? Por que que a igreja é dinâmica? É porque ela não adora um Deus morto, ela adora um Deus vivo que está sentado em um alto e sublime trono. Essa é a diferença, que nós não adoramos. Irmãos, se nós adoramos um Deus morto, esse culto seria tipo um velório. O nosso Jesus não está na cruz, o túmulo está vazio, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adorar. Se Ele é vivo, Ele ouve tua adoração. Se Ele é vivo, Ele ouve a tua oração. Se Ele é vivo, Ele ouve o teu clamor. Porque o ouvido dEle não está simplesmente agravado para que não possa te ouvir, e nem a mão dEle encolhida para que não possa te levantar. E só quem veio adorar esse Deus vivo, preste louvor e adoração a Ele nesta noite.
ele vive. E Jesus vai dizer que Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Você está vivo? Vivo espiritualmente? Como é que está a tua vida? Quando fala de uma igreja viva, é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja redimida, aonde entra na presença dele com vida. Com vida. E o que é muito interessante é que essa igreja, ela não é só casa de Deus, ela não é só a igreja do Deus vivo, ela é coluna da verdade. Coluna é fundamento, coluna é base, coluna é alicerce. Coluna da verdade, mas não de si mesmo. Ela é coluna da verdade de viver o evangelho e proclamar o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho só se torna verdade para o mundo, não é só quando a igreja prega, é quando a igreja vive este evangelho. Não é só pregar, é viver. É isto que é o alicerce da verdade. Porque verdade é a ideia de conhecimento. O mundo só pode ter o conhecimento desse Deus vivo. O mundo só pode ter o conhecimento do dono da igreja se a igreja proclamar essa verdade e viver esta verdade. Eu estou dando aqui um estudo na carta de Tiago. É por isso que ele vai dizer que não é para nós ser apenas ouvinte, é ser praticante desta palavra. Pregar aqui em cima é muito bom. A questão não é pregar aqui, a questão é viver o que prega. A questão não é você repreender o pecado no público. O problema é que muitos estão repreendendo o pecado no público, mas estão praticando ele em secreto. Temos que viver a verdade do evangelho. E o mistério é essa ideia. Aqui é um hino. É o trecho de um hino cristão, ali do tempo de Paulo, aonde ele vai falar, no versículo 16, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, preparado, pregado entre os gentios, crido do mundo e recebido na glória. O que é que Paulo está dizendo? Este hino fala de toda a trajetória de Cristo: encarnação, crucificação, ressurreição e exaltação. Este é o louvor. Ao contrário dos louvores pós-modernos, que os louvores pós-modernos não falam de Cristo, é o homem. Quando você lê os louvores na Bíblia, tudo que está no centro é Deus. Deus é o centro do louvor, Deus é o centro da adoração. Quando você lê Paulo lá em Filipenses, ele vai dizer, esse é um hino, é outro hino. Esse Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, se fez da forma de servo, se fez semelhante aos homens, achado na forma de homem, foi humilhado até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome acima de todos os nomes, e pelo nome de Jesus Cristo, todo joelho vai ter que se dobrar, seja nos céus, seja na terra, e seja debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aprendemos com os louvores da Bíblia. Não vamos centralizar o homem. O louvor não deve ser antropocêntrico. O louvor é cristocêntrico. O louvor não é o homem no centro. O louvor é teocêntrico. É Deus no centro para adorar e bendizer o seu eterno nome. Deus no centro. Até para você escolher um hino, você tem que analisar primeiro teologicamente e biblicamente o que você vai cantar. Você tem que prestar atenção quem você vai estar louvando. Sabor de mel não é louvor para Deus, é para o homem, é para você. A tua bênção vai chegar, não é louvor para Deus, é para ti.
louvor para Deus é esse, quando Paulo canta em Colossenses: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, seja nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, principados, dominações, tudo foi criado por Ele e para Ele, e tudo subsiste mediante a Ele, e tudo está debaixo dos seus pés, porque Ele comprou, redimiu pelo seu sangue. Coloca Jesus no centro da tua adoração, porque Ele te comprou com um alto preço. E o que é interessante é que o texto é algo muito bonito. O texto nos fala: aquele que se manifestou, se tem manifestado na carne. Aquele é um pronome relativo no grego, mas também há alguns pontos vistos como pronome demonstrativo no Evangelho de Mateus e em outras partes da Bíblia. É o pronome grego hos, que traz a ideia de aquele, quem, aquele que se manifestou na carne. Só que quando você vai ver na maioria dos manuscritos, porque essa expressão hos, aquele, é encontrado no Códice Alexandrino do século V, produzido lá no Egito. Mas quando você vê para a maioria dos manuscritos, não traz aquele, não traz hos, traz theos, Deus. Deus se manifestou na carne. Quando ele expressa dessa maneira, você lê na NVI, está dizendo: Deus se manifestou na carne. Você lê na Fiel, Deus se manifestou na carne. É um texto que deixa claramente, expressa, deixa explícito, o único que mostra que Deus se fez carne e habitou no meio dos homens. Deus se fazendo carne, o que isso nos traz? Mostra a incapacidade do homem obter a salvação da sua alma. Aqui nós entendemos que não é o homem que vai ao encontro de Deus, é Deus que vem ao encontro do homem. Não é o pecador que vai atrás do Salvador, é o Salvador que vem ao encontro do pecador. Deus se fez carne e habitou no meio dos homens, trazendo a ideia que é impossível, era incapaz de nós ter os nossos pecados perdoados. O homem, dá um exemplo, ele vive 100 anos, e ele vive 100 anos pecando. Se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno. Você deve se perguntar: isso é injusto, por que ele merece a condenação eterna, se ele viveu só 100 anos? Porque o pecado, ele não afetou apenas o tempo, o pecado afetou na eternidade. Por quê? O homem ímpio, ele merece a condenação eterna, porque ele não pecou, não foi contra um homem, ele pecou contra um Deus eterno. É por isso que o pecado tem efeitos eternos, e para resolver o pecado e o seu problema eterno, houve a necessidade do eterno romper o tempo, do Altíssimo romper a barreira do pecado, e ele na carne, ele pegou o teu pecado e pagou o preço, e você agora não tem mais condenação eterna, você tem o direito da vida eterna em Cristo Jesus. É em Cristo. Por isso a necessidade de ele se fazer carne. Ele habitou no meio dos homens. Irmãos, o milagre não está no nascimento virginal, porque o nascimento de Jesus foi um nascimento natural. Maria engravidou, Maria viveu 9 meses com Jesus no ventre e deu à luz naturalmente. O milagre não está aí. O milagre está na concepção, quando o Espírito Santo, dentro do ventre de Maria, ele faz com que esse Deus eterno, ele se torna um bebê, ele nasce. Esse daqui está o grande milagre, e aqui está mostrando a urgência de Deus para trazer a redenção para o mundo. Quando você lê no Antigo Testamento,
você vai ver Deus fazendo milagres no ventre de mulheres. No ventre de mulheres. Ventres que era infrutífero. Você vai ver o caso, Deus querendo trazer salvação e redenção para Israel. Ele dá um jeito de Ana dar luz a Samuel. Ele dá um jeito ali de Isabel dar luz a João Batista. Ele dá um jeito ali da mãe de Sansão dar luz a Sansão. Urgência para a redenção. Agora, a encarnação é um milagre inexplicável, mostrando a tamanha dificuldade de o homem nunca obter a salvação de sua alma. Mas ele faz um milagre estrondoso de ele deixar o seu trono e ele virar um bebê dentro do ventre de uma mulher. Ele dará luz. E aqui, essa ideia da encarnação traz implicações para nós de um novo nascimento. O novo nascimento. Você não nasceu, não foi da carne. Você não nasceu, não foi do sangue. Você não nasceu, não foi do homem. Você nasceu de Deus em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você foi gerado para ser uma nova criatura. O teu velho eu foi desconstruído. O pecado dentro de ti foi desmanchado. Quem vive dentro de ti não deve ser mais o velho Adão. Quem deve viver dentro de ti é o Adão, Cristo Jesus, dominando a tua vida, dominando o teu caráter, dominando a tua santidade. Viver uma vida de santidade, retidão. E aqui nós vamos observar que fala também da encarnação, esse grande mistério. A encarnação, esse Deus se fazendo carne, envolve a cruz, a crucificação de Cristo, Ele pagando um alto preço, derramando o seu sangue. A crucificação de Jesus nos traz uma grande ilustração para nós, ou uma grande aplicação para nós. Assim como Cristo morreu, nós juntamente com Ele também nós morremos. Nós morremos para o pecado. A gente veio morrer para o mundo. A carne não deve mais te dominar. A prostituição não deve mais te dominar. Pastor Natanael, o que é prostituição? Meu filho, minha filha, é sexo antes do casamento. Não pode, é pecado. Ainda é pecado. A Bíblia é contra. Esse desejo não pode te dominar. Esse desejo não pode te comandar. É como você dizer, como Paulo disse: a minha carne, a minha vida está crucificada com Cristo. E não é eu que mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que me governa. É Cristo que me domina. Olhe para a cruz. Olhe para o Calvário. Foi o irmão na minha casa agora, chorando aos prantos. Como é que eu faço para vencer o pecado? Eu dei a ilustração de John Piper para ele. Você tem que suportar o peso do pecado. Se você não suportar o peso do pecado, você nunca vai saber o que é vencer o pecado. Um certo homem colocou um balde em sua cintura, foi para uma cisterna, um poço, e lá ele mandou jogar pedra, jogando pedra dentro do balde, jogando pedra. Quando o balde começou a pesar, ele se joga. Ele não suportou o peso. Então ele não soube o que é vencer. Veio o segundo homem, botou pedra, botou mais pedra ainda, e ele resistindo, ele se segurando. Não demorou muito, ele cai dentro da cisterna, ele se joga, ele não suporta. São assim muitas pessoas, investidas do diabo, investidas do mundo, investidas de namorado descrente, investidas de pornografia. Você não suporta e acaba se jogando dentro do poço. O terceiro homem jogou mais pedra ainda, mais pedra e mais pedra dentro do balde, e começou a arrastar ele. Ele coloca os seus pés na barreira do poço, e ele, quando não está mais resistindo,
ele olha para cima e ele vê o galho de uma árvore em forma de uma cruz. Ele segura nele. Quando ele pensa que não está resistindo mais, ele olha para trás, ele vê os filhos e a esposa brincando no quintal. Quando ele não está resistindo mais, Jesus aparece na frente dele e ele suporta o peso do pecado. Olhe para Jesus, olhe para o Calvário e você vai vencer o pecado. Suporte por amor a Cristo. Suporte pelo que Ele fez por você no Calvário. Quando pensar em trair tua esposa, olhe para a cruz. Quando pensar em se deitar com teu namorado antes do casamento, olhe para a cruz e o Senhor vai te dar vitória. Vitória. Cresça, irmãos. Evangelho é sinceridade. Você deve ter sua vida crucificada em Cristo. Nós vamos ver mais adiante, aonde o texto vai nos apresentando cada vez mais que esse Jesus, ele foi justificado em espírito. Essa ideia de justificado no espírito nos traz o sentido da ressurreição de Jesus. Ele foi visto pelos santos anjos. Ele foi justificado em espírito. E além de ser justificado em espírito, ele foi visto pelos anjos. E não foi apenas pelos santos anjos. Ele também foi visto pelos anjos das trevas. Porque essa justificação é o seguinte: o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, mas tão perfeito, foi tão cheiroso às narinas de Deus, que Deus, ele, para demonstrar que recebeu esse sacrifício perfeito, ele declara, usando o seu espírito, para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. E os anjos viram Jesus vivo dentre os mortos. Jesus, no seu nascimento, de lá do trono, ele é assistido pelos anjos, onde os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No dia que Deus quer anunciar o nascimento de Jesus, adivinha quem vai anunciar? É o anjo que vai anunciar o nascimento. Quando Jesus nasce, adivinha quem está no céu de Belém? O céu de Belém está cheio de anjos, e eles cantam dizendo: glórias a Deus das alturas. Aonde Jesus nasceu? Na cidade de Belém. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, adivinha quem está lá? Quando tem um anjo em cima de uma pedra sentado, as mulheres chegam para querer perfumar o corpo de Jesus. O anjo traz a resposta: o que é que vocês estão procurando? Aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou como ele havia falado. O teu Jesus vive pelos séculos eternos. O teu Jesus, simplesmente, a igreja ela avança, a igreja ela cresce, a igreja ela progride. Não é porque os apóstolos trabalharam, não, todos eles morreram. Não foi porque os pais pregaram, todos morreram. Não é porque os reformadores trabalharam, todos morreram. Eles trabalharam, foram usados, glória a Deus. Mas a igreja permanece avançando no mundo, é porque o dono dela está vivo, 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 e vive para sempre. Ele ressuscitou dentre os mortos. E os anjos contemplaram. Além de ele se apresentar para os anjos, que ele estava vivo. Quando você vai para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 20. Pois também Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos que estavam nas prisões. Jesus, ele ressuscita. Jesus, ele se mostra nos céus. Jesus se apresenta para os santos anjos, mas ele acha pouco. Ele desce nas profundezas do inferno.
E ele se revela: eu venci, eu venci, eu venci. O diabo caiu, o diabo perdeu. Satanás foi destronado, ele não domina mais. Ele quer trabalhar contra a igreja, mas trabalha já na derrota, porque a igreja é vitoriosa em Cristo Jesus, o seu Filho. Porque o teu Jesus vive. A ressurreição, irmãos, vai nos mostrar algo importante. Se a gente, nós que confessamos a Ele, na cruz, nós morremos junto com Ele. Mas se na cruz a gente morreu junto com Ele, então na ressurreição nós ressurgimos juntamente com Ele. Jesus, Ele morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Você morreu para o mundo, mas ressuscitou em Cristo para nunca mais morrer. Em que sentido? Para o pecado. Você não pode, o pecado não pode mais te dominar. Assim como Cristo não pode mais morrer, você não pode mais ter a vontade de voltar para o pecado. Você não pode dar mais meia volta. Você não pode mais olhar para trás. Você tem que olhar firmemente para o autor e o consumador da tua fé. A tua fé, Ele é o autor da fé, quando Ele bradou na cruz do Calvário que venceu a morte. E Ele é o consumador da fé, quando Ele ressuscitou dentre os mortos. A tua fé tem que ser inabalável. O namorado descrente não pode te influenciar. O teu amigo descrente não pode te influenciar. Os prazeres do mundo não podem mais te influenciar. Por quê? Porque você está vivo. E você não pode mais ter prazer do pecado, mas só em adorar o Pai em espírito e em verdade. Você ressurgiu. É por isso que o batismo é isso. O batismo nas águas, você está sendo sepultado, mas quando você volta, você está ressurgindo dentre os mortos. Você está vivo. Vivo espiritualmente. Por isso, meus irmãos, que aqui nós vamos observar, para nós finalizarmos, que Jesus foi pregado entre os gentios, Ele foi crido no mundo dos gentios, que aqui estamos nós, e Ele foi recebido na glória, que fala da sua ascensão. Essa ideia de Ele ser recebido na glória está mostrando a consumação da sua exaltação. Jesus, quando Ele estava no Monte das Oliveiras, Ele prega, Ele ensina. Ele diz: é-me dado agora toda a autoridade em cima no céu e embaixo na terra. Ele dá a ordem por discípulos e pregar, irem para Jerusalém. Depois ele sobe. Lá no céu, a única marca do pecado que tem são as marcas das cicatrizes na mão de Jesus e nos pés de Jesus. Jesus subiu. Ele entrou na glória. Quando ele está subindo para os céus, a nuvem o oculta, e eles ficaram olhando. E depois ficaram, Jesus sumiu, aparecem dois varões de branco. Por que vocês estão olhando para este céu? Esse mesmo Jesus do qual vocês viram subir, Ele vai descer no mesmo lugar. E quando o texto, ele oculta. O texto não narra como foi a entrada dele no céu, mas o salmista já havia profetizado como se deu a entrada de Jesus nos céus. Quando Jesus está entrando nos céus, Ele não está entrando num corpo abatido, Ele está entrando em um corpo glorificado. Ele não está entrando em um corpo derrotado, Ele está entrando com um corpo triunfante. E quando Ele está entrando nos céus, os santos anjos cantam: levantai portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Senhor valente na batalha. Ele é o Rei da Glória. E os anjos continuam cantando: levantai portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Rapaz, mas que Rei da Glória é esse? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, e a glória dele está aqui. O Rei da Glória tocou em você agora. Se você não é batizado, sinta a glória dele aí agora. Seja cheio do poder dele aí agora, porque o Rei da Glória desceu. Oh, glória! Sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória do teu Deus. Aleluia! Ele é o Rei da Glória. A Ele o louvor,
A Ele é exaltação pelos séculos eternos. Essa é a trajetória do teu Cristo, do teu Redentor, do teu Salvador. Louve a Ele por isso. Não espere nada mais além dele do que isso. Essa é a maior riqueza que Ele pode te dar. A salvação da tua alma. Algo que você nunca poderia fazer. Não pegue o Evangelho como uma introdução para nós, porque o Evangelho não é introdução para nós. O Evangelho é isso daqui. Cristo se encarnou, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo ascendeu os céus e em breve voltará para buscar o seu povo. Permaneça firme, igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.